E palavra profética, queridos, só crente para pegar. Palavra profética é somente quem já passou pelo vale e sabe o que é profetizar no meio do vale. Quem não tem a experiência do vale de ossos secos, quem não tem a experiência dos tempos de adversidade, confrontos da sua fé, não vai conseguir compreender e nem tomar posse dessa palavra profética. Nós estamos vivendo um tempo difícil, é verdade. Um tempo de caos, isso é uma realidade que nós não podemos negar. Isso é um fato a todos nós. O mundo vive um caos em que as pessoas têm se perdido cada dia mais, procurando uma explicação, uma solução. Mundo perdido, pessoas perdidas e alguns que estão perdendo a sua fé e o seu fervor espiritual. É bem verdade, queridos, que nós também estamos diante de muitas mentiras contadas também nesse tempo, mas nós não podemos negar a realidade de algumas coisas que estão sobrevindo a nós. E não é a primeira vez que a Terra, a humanidade passa por isso. Se você olhar a história da humanidade e ler um pouco, você vai observar que sempre a Terra passou por alguns momentos de forte crises, de caos, onde as pessoas olharam e disseram: não há saída, não há solução, desta vez tudo vai terminar, tudo vai acabar e nós não vamos sobreviver. Isso é uma realidade. Mas quando eu e você nos voltamos para a palavra, quando eu e você temos a visão que tinha o profeta Joel era de uma visão extraordinária. Ele era, além de um profeta em que profetizava para a nação acerca da ira divina, ou acerca das coisas que haveriam de acontecer, ele era um visionário, ou seja, ele conseguia enxergar além da situação. E o que eu e você precisamos, se nós quisermos sobressair no tempo que nós estamos vivendo, é ter uma visão muito além daquilo que está acontecendo. Não há, queridos, como a igreja e nós como povo de Deus, permanecermos de pé e firmes na nossa fé, se nós não tivermos uma visão além daquilo que está acontecendo. Se a nossa visão for única, for unilateral, se a nossa visão estiver apenas no caos que está acontecendo, aí, queridos, de verdade, não precisa lei, não precisa autoridade, não precisa ninguém. A gente pode fechar as portas e ir para a nossa casa, ficar debruçado na cama, esperando o mundo acabar. É preciso compreender que no meio do povo de Deus e no seio da igreja, ainda há pessoas para levantar a voz e gritar. É tempo, querido, de Deus usar e levantar gente que possa observar toda a situação, entender e compreender que existe, mas que tenha a coragem, a ousadia de não permitir que o medo venha abafar a sua fé, que o medo venha aniquilar o poder da sua fé e o poder da sua palavra profética. E é isso que eu quero trazer aqui esta noite, porque a palavra profética na Bíblia Sagrada, ela tem o poder de transformar o caos em situação favorável. Uma palavra profética por um homem de Deus, por uma mulher de Deus, por alguém cuja experiência com Deus é tão tremenda e tão profunda, ela tem o poder de transformar aquilo que está à sua volta. Mesmo tendo sido colocado numa situação que nós não desejávamos, sermos colocados numa situação que nós não esperávamos. Contudo, quando fez com Ezequiel, não era uma situação que ele queria estar, não é uma situação que ele provocou, não era uma situação que ele fazia parte daquilo, mas ele foi colocado num vale de ossos secos, e o desafio diante de Deus foi feito para ele: pode porventura, Ezequiel, esses ossos serem restaurados? Eles podem tornar a ter vida? E a palavra de Ezequiel foi: Senhor, se pode, só o Senhor sabe.
Ou seja, se há alguém que pode dar um jeito dessa situação, é o Senhor. Eu sei que tem muita gente aqui que acredita que Deus pode dar um jeito nessa situação que nós estamos vivendo. Verdade ou não? Agora tem um outro fato. Deus não trabalha sozinho. A questão é, quanto há de coragem em você para profetizar em meio ao caos? Quanto de coragem existe em nós para desafiar as coisas que estão mortas à nossa volta, ao vale de ossos secos que estão à nossa volta? Quantos de verdade têm a coragem de abrir a boca e profetizar? O vale está em ossos secos, mas a situação vai mudar pelo poder da palavra, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que o profeta Joel, ele vai entrar. E essa mensagem é dividida em 3 partes: caos, quebrantamento e restauração. E a primeira coisa, querida, que nós não podemos esquecer, é que o caos, quando tudo parece que está perdido, se você olhar bem para o texto, se você estudar um pouco a história, se você entrar um pouco na biografia de Joel, você vai observar que ele vai profetizar em meio a todo esse caos que ele está vivendo, em toda uma situação. A nação está sendo invadida por uma praga que está acabando com a agricultura, que está acabando com todo o celeiro do povo, com tudo aquilo que é a economia do povo. Há uma praga que vem e destrói tudo aquilo. Joel não é alheio àquilo que está acontecendo. Porque tem gente que acha que a gente é besta ao profetizar, querido, a melhora. Tem gente que talvez olha e diz: esse pastor é louco, ou este profeta é louco, ou este homem de Deus é louco, e profetizar alguma coisa, sendo que a situação está completamente desfavorável. Só que Joel, ele está observando, ele sabe da existência do caos. Ele não ignora o fato das coisas estar dando errado. Só que ele é um visionário. Só que ele é um profeta que consegue enxergar muito além do caos que ele está vendo. Ele consegue enxergar muito além da situação que ele está observando à volta, as pessoas estão vivendo. E é isso que Deus me trouxe e trouxe você aqui esta noite, para te dizer: é preciso enxergar mais longe. É preciso enxergar além daquilo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque a igreja ainda está sobre a terra. E o Espírito Santo ainda está sobre a igreja. Enquanto a igreja estiver sobre a terra, enquanto o Espírito Santo estiver na igreja, ainda há homem de Deus e mulher de Deus que pode levantar a sua voz e pode ter uma visão além daquilo que está acontecendo. Só quem crê nisso pode adorar o nome do Senhor. A gente precisa aprender, querido, que a visão do nosso presente não é a visão do nosso futuro. O caos que aparentemente não pode delinear ou delimitar o que acontecerá na minha vida. Por quê? Porque Deus é o Deus da prosperidade. A minha visão e a sua visão não pode ser limitada pelo caos que está acontecendo, que está à nossa volta. O atual presente que estamos vivendo não pode limitar a nossa visão acerca do futuro, porque existe um Deus que traz prosperidade no meio do seu povo. E quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala só de dinheiro, a gente não fala apenas de finanças, a gente está falando de um bem-estar de um povo, que debaixo da proteção de Deus tem a providência. Eu vou dizer de novo que você não pegou. É de um povo que está debaixo da provisão de Deus em meio à situação contrária. E observando isso, queridos, a gente precisa trazer 3 princípios muito importantes, muito simples. É preciso nossa visão estar muito além
desse caos que nós estamos vivendo, porque a visão de restituição que você tem do futuro é o que te dará forças para enfrentar o caos do seu presente. É a visão que você tem do futuro que vai te dar força e coragem para superar o caos que você está vivendo. É o que você enxerga lá na frente. É a capacidade de observar Deus te conduzindo em meio a toda tempestade e adversidade. É a capacidade de ter a visão, de olhar muito além disso que nós estamos vivendo e dizendo: Deus vai me levar até lá na frente. Deus vai conduzir o meu caminho, Deus vai conduzir os meus passos, Deus está conduzindo a minha vida, Deus está conduzindo a minha história, e eu quero ministrar sobre ti aqui esta noite. Se você crê nisso, recebe esta palavra em nome do Senhor. É o Senhor que te conduz diante de toda a situação, é o Senhor que conduz a sua igreja em meio a todo o caos, e a visão que você tem do futuro é que te dará força para você superar a adversidade que nós estamos vivendo. Segundo princípio, é preciso força para superar o caos. Irmão, você imagina, você acha que a gente está vivendo um momento difícil? Você imagina pais de família acordar pela manhã, ouvindo um barulho enorme, e ele sai porta fora, e tudo que eles conseguem enxergar é uma nuvem de gafanhotos, aonde eles estão atacando todas as suas plantações, e tudo aquilo que eles tinham de suprimento, tudo aquilo que eles tinham de sustento, vai embora em questões de minutos. Todos aqueles gafanhotos invadiram aquela terra, comeram toda a plantação. Imagina o medo no coração daquele povo. Imagina agora a desesperança no coração daquelas pessoas. Imagina que situação aqueles pais de família olham diante de tudo aquilo devastado. E o que nós precisamos, queridos? Nós precisamos buscar força em Deus para vencermos. E é exatamente esta visão do futuro é que me dá força para superar a ação do mal no presente. Se você não conseguir enxergar que existe uma saída e que existe um Deus que tem um corredor para você passar e está dizendo para você, no meio desse caos, eu tenho um corredor só para você passar e chegar lá adiante. Eu estou conduzindo a sua história, porque senão, queridos, vai acontecer o que a gente tem visto com muita gente, afundando na fé, se mergulhando na desesperança, deixando o temor tomar conta do coração, permitindo com que o pavor não é nem o medo, mas o pavor, o terror, a depressão, tome conta. Isso é psicológico, queridos. Quanto mais você se isola, quanto mais você se esconde, quanto mais você se oculta e se afasta do convívio social, mais fácil e mais propenso a uma depressão você fica. Não dá para observar a mão do diabo nisso aí, não? Não dá para entender o que é que o diabo está querendo fazer, não? Não dá para perceber quem que o diabo está usando para dizer: fique isolado, suma de todo mundo. Pastor, o senhor está dizendo que não é para a gente fazer nada? Eu não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo, querido, que nós como profetas de Deus e homens de Deus, devemos abrir a boca para que o céu escute, para que o inferno estremeça e para que a situação seja mudada.
Porque quanto mais o diabo conseguir nos afastar, quanto mais o diabo conseguir nos isolar, mais fácil nós seremos presa para ele. Quanto mais ele te jogar longe do convívio da igreja, quanto mais ele te afastar do momento da comunhão, da intimidade, de congregar, de conviver, mais presa fácil nós seremos. Mas o Senhor vai fortalecer um povo que vai bradar e vai fazer diferença. Quem crê nisso? Mas para isso é preciso enxergar lá na frente. Para isso é preciso enxergar muito além do caos. E é isso que o profeta Joel está fazendo. Ele enxerga muito além. Vamos mais para frente. Terceiro princípio disso. É preciso presença de Deus para vencer o caos. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso de número 19 do capítulo 1. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as árvores e todo o campo. Sabe o que é que Joel está dizendo? Senhor, para atravessar essa situação, para vencer esse caos que nós estamos vivendo, somente a sua presença. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso ter a presença de Deus na minha alma. Eu preciso clamar pela presença de Deus na minha casa, na minha história. Eu não posso deixar de adorar. Eu não posso deixar de clamar. Eu não posso deixar a minha comunhão e a minha intimidade com Deus. Eu não posso deixar os meus momentos com Deus, a minha vida com Deus, a minha história com Deus, ser abalada pela situação que nós estamos vivendo, porque para passar, para enfrentar a adversidade, para vencer o caos que eu estou vivendo, só presença de Deus. E a gente pensa, querido, que a gente não esfria. Seria muito cômodo, alguém perguntou para mim, pastor, o senhor não tem medo? O senhor não está com medo? Irmão, tenho medo como todo mundo. Sou humano. Eu tenho medo como todo mundo. Eu só não permito que o medo ultrapasse a minha fé. Porque se eu permitir que o medo ultrapasse a minha fé, eu não venho pregar, eu não faço visitas, eu não oro para ninguém, eu não sou aquilo que Deus me chamou para ser. Eu não posso permitir que o medo venha sobrepor a minha fé. E é exatamente que nós precisamos, querido, dessa presença para passarmos por toda essa situação. E se talvez isso tudo está acontecendo com você, eu vou te dar 3 dicas para a gente encerrar essa primeira parte. Primeiro, faça uma boa apuração sobre o seu presente. E como você está agora, e como você está enxergando o caos que está à sua frente. Meta a sua situação espiritual, emocional, diante do caos que nós estamos vivendo. Como é que você se sente? Pare para pensar nisso. Faz um levantamento. Pastor, eu estou me escondendo. Eu estou aqui mais doido para o culto acabar, para me sumir daqui embora. Doidinho para terminar logo. Eu só vim, pastor, porque, sabe, né? Mas você está no melhor lugar. Porque se você tiver, e eu tenho falado para algumas pessoas, se você está com medo de ir para a igreja, por causa do vírus, então não vá a lugar nenhum dessa terra. Se Deus não nos guardar, como diz a palavra, se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Nós precisamos entender e compreender, igreja, que a maior proteção da nossa vida
Não é tudo isso que nós estamos guardando e é preciso continuar fazendo. Se é a nossa parte. Mas se Deus não nos guardar, nada nos protege. É isso que eu entendo da palavra. Se Ele não nos proteger, se Ele não guardar a minha casa, se Ele não proteger a minha família, o resto, irmãos, não dá proteção. Dá uma falsa sensação de segurança. Mas proteção, de verdade, só a mão de Deus sobre nós. Segundo, comece a buscar força de onde talvez você ache que não tenha mais. Porque é natural numa situação contrária, num caos, numa adversidade, numa tempestade, nas portas se fechando e a gente observando, e um fala uma coisa, e outro fala uma coisa, e outro fala outra, e a gente vai vendo, é natural as forças irem se esvaindo. É natural a esperança ir morrendo e a gente começar a olhar, enxergar e dizer, meu Deus, vai acabar tudo. A gente vai estar perdido. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para você tirar forças de onde não tem. De sermos restaurados e mais. Restaurados não exteriormente, mas restaurados no homem interior. E buscar um Deus que abre os céus para os seus filhos quando eles clamam. Entregue toda a confiança do seu sucesso nas mãos do Senhor. Você consegue fazer isso? Entregar com toda a confiança todo o sucesso e crescimento da sua vida nas mãos do Senhor. Porque se há um momento em que nós demonstramos toda a nossa fragilidade, e um momento em que nós compreendemos o que é verdadeiramente dependência, são os momentos de caos. Onde nós observamos que somos tão limitados, tão pequenos, e é agora que nós precisamos confiar toda a nossa história na mão dele. Quando chega o momento que não tem para onde você correr. Quando chega a hora que não tem como você dar o seu jeitinho. Que chega o tempo em que a gente não pode ter uma mão amiga. Porque cada um está correndo para proteger e para guardar o que é seu. É assim ou não é? É agora que nós colocamos a nossa confiança e o sucesso da nossa vida e o crescimento da nossa vida totalmente na mão de Deus e confiamos. Deus não tem para onde eu correr. Deus não tem a quem eu recorrer. Não há forças em mim, não há capacidades em mim para vencer o caos que nós estamos vivendo. Portanto, eu estou entregando o sucesso da minha vida, o crescimento da minha história, a continuação da minha vida, eu estou entregando totalmente em tuas mãos. Você pode fazer isso? Você consegue fazer isso e ter paz? Porque entregar na mão do Senhor, confiar nas mãos do Senhor, é viver em paz na presença dEle. Quem está entendendo a palavra do Senhor aqui esta noite? Segunda etapa desta mensagem, segunda parte desta profecia e desta palavra, chama-se quebrantamento. Porque veio o caos? Porque houve um povo que se esqueceu de Deus. Porque veio o caos? Porque houve uma nação que se afastou de Deus. Porque Deus permitiu a destruição? Porque Deus permitiu as adversidades? Porque houve uma terra
que se esqueceu que Deus é Senhor dos senhores. Por que Deus permite coisas acontecerem neste mundo? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade, e eu estou falando a nível mundial, que tem cada dia mais se afastado de Deus e esquecido dele. É o homem no centro das coisas. É o homem sendo endeusado. E nós como igreja, estamos abraçando isso. Por quê? Porque no nosso meio, só é melhor quem é servido e não quem serve. Nós olhamos muito pela aparência e julgamos a fé de alguém. No nosso meio vale mais quem tem posição. No nosso meio vale mais quem tem dons. E a gente vai se esquecendo de quem realmente merece glória, merece louvor e merece adoração. Os nossos cantores são estrelas. Alguns dos nossos pregadores e alguns dos nossos pastores se tornaram ratos de tribunas. E a gente fica olhando a situação de tudo isso e observando onde é que Deus está. E aí Deus permite sacudir tudo, para que haja no meio do povo de Deus quebrantamento. Eu pensei como alguns pensaram: pastor, o dia que abrir culto, pastor, a igreja não vai suportar não, vai encher de gente, o que é que a gente vai fazer? Irmão, foi só abrir. A gente vai observando onde realmente o nosso coração está. A gente vai medindo o grau da nossa fé. A gente vai observando onde está a nossa total confiança. Mas a mesma coisa que Deus disse através do profeta Joel, Deus diz para nós no capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça, diz a palavra. Sabe para que o caos? Para a gente se quebrantar. Porque vai levando um momento da nossa vida que a gente vai achando que a gente está muito crente, que a gente está muito espiritual. Vai chegando tempo na nossa vida que a gente acha que a gente não precisa de certas coisas mais, porque a gente sabe muito, a gente já viveu muito, a gente já passou por algumas experiências. O tempo para Deus já não é mais importante, a gente tira o que sobra. Tudo nosso diante do Senhor é apenas o resto. Aí Deus permite o caos, porque através do caos acontece o quebrantamento. Quando o povo se volta para o Senhor, e Ele diz: se vocês se voltarem para mim, se vocês retornarem para mim, eu sou o Senhor compassivo, Senhor misericordioso, Senhor que estende a mão, Senhor que ainda se volta para o seu povo. Quebrantamento de coração é o que nós precisamos. Você sabe qual é a diferença nossa para a nação de Israel quando passava pelo caos? É que eles corriam para os pés do Senhor, corriam para o templo, corriam para a presença do Senhor, rasgavam as suas vestes, jogavam cinzas na cabeça e clamavam ao Deus Todo-Poderoso. Essa é a diferença. Que igreja que nós somos?
que a gente ajuda às vezes, querido, espalhar o medo no meio das pessoas. Quando a gente deveria bater no peito e dizer: nós precisamos clamar e buscar a Deus, e nos arrepender dos nossos pecados, e nos voltarmos para o Senhor de todo o nosso coração, e derramar a nossa alma em lágrimas diante da presença dEle, porque somente o Senhor, para ter misericórdia de nós, e nos livrar de todo o caos, e de toda a adversidade, e de toda a tempestade que vem contra nós, é preciso haver quebrantamento. Se não reconhecermos a nossa pequenez, se não reconhecermos a nossa falta de fé, se não reconhecermos a nossa falta de espiritualidade, queridos, o caos vai nos engolir. Mas esta noite, em nome do Senhor Jesus, há um povo que vai fazer diferença, quem crê nisso. E é interessante, queridos, que no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim: tocai a trombeta em Sião. E quando ele diz essa frase, tocai a trombeta em Sião, no original, trombeta aqui é o chofar feito de carneiro, o chifre do carneiro. E cada toque era um toque diferente, as pessoas sabiam o que ele significava. E ele está dizendo: tocai a trombeta em Sião, para que as pessoas entendam que o toque que será dado é um toque de que as pessoas precisam voltar para Deus em quebrantamento. O nosso problema é que muitas vezes a gente não sabe discernir os toques de Deus. A trombeta está soando, está tocando, e a gente não tem discernimento. A gente fica perturbado. Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso? Por que é desse jeito? Meu Deus! E a gente questiona, e a gente busca, e a gente tenta explicação, e a gente vai para a ciência, e a gente anda para tudo quanto é lado, e a gente pega informação daqui, e a gente pega informação dali, e a gente não bate os joelhos no chão e diz: Senhor, mostra-nos, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, nos dá direção, o que é que o Senhor precisa de mim como igreja para fazer diferença? O que eu não posso parar é de tocar trombeta. O que eu não posso parar é de ouvir o toque de Deus em relação a tudo que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há 10, 15, 20 anos atrás, quando você falava de arrebatamento na igreja, causava uma comoção e uma alegria no povo em saber que Jesus estava voltando. Quando você fala de arrebatamento numa geração de hoje, parece que isso nunca vai acontecer. Parece que isso não mexe mais com a gente. Não é assim, irmão Maurício? Parece que arrebatamento não faz parte da nossa história eclesiástica. Parece que arrebatamento é uma coisa ilusória, uma criação da mente dos líderes religiosos. Quando o próprio Senhor Jesus disse: eu vou voltar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A palavra que pesa é a palavra dele. Não é a minha palavra. Não é a palavra de qualquer líder religioso. É a palavra dele que precisa pesar. Quando ele diz: eu vou, mas eu vou voltar. E quando o anjo diz aos seus discípulos: vocês estão vendo esse que está subindo? Pois da mesma maneira que ele está subindo, ele vai descer. É a palavra do Senhor quando diz que no abrir e fechar de olhos, no toque da trombeta, o Senhor arrebatará os seus filhos dessa terra. Mas ele vem buscar um povo quebrantado.
quebrantado de coração. Porque essa é a primeira característica de um quebrantamento. O quebrantamento tem que ser de coração. Não é aquele arrependimento, eu fiz uma coisa errada, meu Deus, nossa, Deus perdoa, misericórdia da minha alma. Aí depois, sai da porta da igreja, está fazendo tudo de novo. Quebrantamento é de coração, não é da boca para fora. Não é porque eu estou com medo de uma situação. Não é porque eu tenho medo de Deus me castigar. Porque nenhum arrependimento com medo de Deus te castigar, resolve o teu problema. O que nos resolve é um quebrantamento de todo o coração, onde nós queremos ter intimidade com Deus. Onde eu quero presença de Deus na minha vida. Segundo, é que este quebrantamento precisa ser com jejum. Há quanto tempo que você não jejuma? Como é que está seu jejum? Não, pastor, eu faço jejum até meio-dia e durmo até às 11h59. Seu jejum durou 1 minuto. Porque a gente acha, tem gente que vai jejuar, aí dorme até que hora você vai jejuar? Eu vou jejuar até às 11. Aí dorme até 10h59, 11h59, aí acorda. Nossa, eu não senti nada. Foi um jejum tão abençoado, tão bom, não senti nada. Deus lá de cima também falou, aqui de cima também não senti e não recebi nada, tá? Você estava dormindo. Não é assim? Esse jejum nosso que a gente faz de qualquer jeito, que a gente acha que é apenas do alimento físico, quando na verdade o jejum envolve todo o nosso ser, toda a nossa alma, toda a nossa entrega. Jejum não é apenas de alimento, não é apenas deixar de comer, porque isso é até fácil, pelo menos para a grande maioria aqui. Jejum que realmente toque o coração de Deus, que Ele receba de um altar cujo jejum, cuja consagração vai chegar como cheiro suave diante das suas narinas. Terceiro, ele diz que vai chegar lá como choro. Quebrantamento tem choro. É óbvio que nem todo choro é quebrantamento, mas todo quebrantado chora. Nem todo choro significa quebrantamento, que tem gente que chora, irmão, tem gente que vai confessar cada coisa e chora, que eu falo, Jesus, está arrependido, hein? Cristo Jesus, isso aí está pegando o negócio. A pessoa chora, mas se derrete e tal, e você fala, não, mudou, dá até dó, dá quase vontade de chorar junto. Tem gente que a gente chora junto. Mas passou uns dias, passou 3 dias, 4 dias. Por quê? Porque nem todo choro é sinal de quebrantamento. E a gente chora por tudo, querido. A gente chora porque a porta do emprego fechou, a gente chora porque perdeu o salário, a gente chora porque as coisas estão dando errado, mas a gente não chora porque a gente está longe da presença de Deus. A gente não chora porque a gente está caminhando fora dos propósitos que Deus tem para nós. A gente não chora por mais presença de Deus na nossa vida. A gente não chora por ser um crente que não consegue crescer na presença do Senhor. A gente não chora por entrar no templo e sair do templo da mesma forma. A gente não chora por ter um talento que Deus entregou nas nossas mãos e a gente não usa. A gente não chora por isso. Como é que Deus vai mudar o caos à nossa volta? Como é que Deus vai mudar a situação à nossa volta? Se não existir quebrantamento de verdade no nosso coração.
Deus está mexendo com o mundo para que haja quebrantamento no meio do seu povo. Caos, quebrantamento, restauração. Palavra profética de Deus para nós aqui esta noite é que em meio ao caos, se houver quebrantamento, haverá restauração. Veja o que diz versículo 18 e 19 do capítulo 2. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Pensei que você ia dar glória, irmão. Você não pegou a palavra? Você não está entendendo o recado de Deus, não? Está tão difícil receber assim no caos que você está vivendo? Que a palavra do Senhor diz: eu vou trazer restauração. Eu não estou aqui com uma palavra qualquer para você. Eu estou com uma palavra profética de Deus para o seu coração. Em que o Senhor está nos dizendo, em meio ao caos, à adversidade, aos tempos de adversidade, eu vou enviar socorro. Eu vou enviar azeite. Eu vou enviar o vinho. E é vinho novo, não é estragado, não é coisa velha. Deus não dá nada velho para ninguém. Eu vou trazer para te satisfazer plenamente, diz o Senhor dos Exércitos. Derai, tiriandarai, subianda canto, né? Há uma palavra de promessa da parte de Deus para nós aqui esta noite. E a promessa de Deus do versículo 19 e 22 é a restituição, preste atenção, marque esse dia e essa hora. Marque hoje essa data, 8h41 da noite, de terça-feira, dia 5 de abril de 2020, de maio, perdão. Vai atrasar um mês na profecia. Mas preste atenção, versículo 19, ao versículo de número 22, Deus vai restaurar a economia. É só olhar no versículo, irmão, a palavra não é minha. Eu não estou inventando nem distorcendo o texto. E não estou usando o texto para mexer com a sua emoção. Eu estou trazendo uma palavra que o Espírito Santo soprou ao meu coração. Deus vai restaurar as suas economias. Por quê? Irmão, o povo hebreu sempre foi um povo próspero. Sim ou não? Quem conhece a história do povo hebreu? Sempre foi um povo de prosperidade. A gente pensa que como igreja, Deus é um Deus que é contra a prosperidade do seu povo. Nunca foi. E nunca será. A gente prega miséria no meio da igreja porque a gente quer. Mas nunca foi de Deus desejo e vontade da miséria do seu povo. E é exatamente isso que Deus está trazendo ao nosso coração. A minha vida e a sua. Eu vou restaurar as suas economias. Eu vou mexer nas suas finanças, porque eu sou Deus. Aleluias. Por que eu creio nisso? Será que Jesus confirma isso que a gente está dizendo? Mateus capítulo 11, versículo 13. Isso é a palavra de Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 13. Pois se vós, sendo maus,
Sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você está entendendo que Deus é um Deus que só dá coisa boa? Pastor, mas o texto está falando sobre o Espírito Santo. Verdade. Irmão, se ele dá o Espírito Santo, o que será as demais coisas para ele? Se ele nos enche com teu Espírito, e se ele nos dá espírito de ousadia, o que será as outras coisas para ele? Difícil demais? O que é a palavra? Se você crer, se você acreditar, se você ter fé, tudo que pedires em meu nome será feito. É o que o Senhor está dizendo para nós. E está trazendo a palavra para mim e para você. Eu vou restituir a economia. Verso de número 20. Eu vou restituir a liberdade. O povo estava preso pelo ataque das nações poderosas sobre eles, escravizados. Uma grande nação poderosa, não parece muito com o tempo que nós estamos vivendo? Não fisicamente nós estamos presos, mas existe uma nação poderosa abalando o mundo inteiro, e a gente como escravo de um sistema. A palavra profética de Deus para nós é: eu vou restituir a liberdade do ir e vir. Aleluia. É visão além do caos. E eu vou restaurar a vossa alegria. Alegrai-vos, filhas de Sião, versículo 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos, porque o Senhor vos dará. Aleluias. Quantos podem crer nisso? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Ele vai restituir a nossa alegria. Termino dizendo que a visão do meu presente não é a visão do meu futuro. O caos aparente não pode delinear ou delimitar o que acontecerá na minha vida. Ele não pode colocar limites. O caos não pode colocar limites na minha vida. O caos não pode colocar limites na sua vida. A visão do meu futuro é o que moverá as minhas forças em meio ao caos do presente. É a visão. É a visão que você tem do amanhã. É a visão que você tem do depois. É a visão que você terá do final de tudo isso. É que vai mover você para o seu sucesso. Porque você que define como é que você vai terminar a sua história depois de todo esse processo. E eu quero orar por você debaixo dessa palavra profética. Eu creio no que diz a palavra do Senhor a meu respeito e a teu respeito. Não é o que a Globo diz, não é o que as autoridades dizem, é o que Deus determinou sobre a sua igreja. É o que a palavra de Deus diz ao nosso coração. Ela é fiel, ela é verdadeira. Feche os teus olhos. Pai, eu sei que o tempo, Senhor, meu Deus, que nós vivemos é tempo de medo, de aflição, de insegurança, de falta de esperança. Mas eu sei também que a tua palavra é poderosa para nos dar infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. Que o Senhor é poderoso, Senhor, meu Deus, para transformar a situação e restaurar, Senhor, meu Deus, a história do seu povo, da sua igreja.
Nós temos a experiência, Senhor, meu Deus, ó Pai, no decorrer da história, que o Senhor transformou caos, adversidades, tempestades em momentos de bonança, e o Senhor, meu Deus, ó Pai, restaurou o seu povo. E aqui está a tua igreja, o teu povo, os teus filhos esta noite. Em nome do Senhor Jesus, ministra uma unção poderosa sobre a sua igreja nesta noite. Levanta aqui homens e mulheres, Senhor, meu Deus, ó Pai, que faça a diferença no meio da sociedade perdida, Senhor, meu Deus, e longe do Senhor. No meio, Senhor, meu Deus, ó Pai, daqueles que estão correndo, Senhor, meu Deus, e não sabem, meu Deus, o que será do amanhã. Que cada homem, cada mulher aqui, Senhor, meu Deus, seja um profeta visionário, que enxergue muito além da situação caótica que estamos vivendo, e que cada um que aqui, Senhor meu Deus, seja um portador da sua profecia, da sua palavra, da sua restauração, que cada coração, Senhor meu Deus, ó Pai, possa, Senhor meu Deus, se quebrantar diante de Ti, sair daqui restaurados pelo poder da sua presença, e que a sua glória se manifeste no meio do seu povo, e que haja restauração de todas as coisas na vida da sua igreja. É o que eu te peço pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e ministro sobre a vida da sua igreja, sobre famílias que aqui estão, que o mal não chegará à sua tenda, pois debaixo das suas asas estarão guardados, protegidos pelo Senhor, e praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor nos guiará em águas tranquilas, porque Tu és o nosso verdadeiro pastor, que guia a sua igreja, que direciona o seu povo, e que nos conduz, Senhor meu Deus, ó Pai, em meio a todas as ventanias, e faz o nosso barco chegar do outro lado. É o que eu ministro sobre a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê pode dizer amém? Glória a Deus. Pode assentar.